Fala pessoal, bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do nosso curso do transacional ao Big Data. Como nós vimos nas aulas anteriores, né, a gente mostrou ali a modelagem entidade de relacionamento do nosso ambiente transacional, a gente montou a modelagem do nosso ambiente dimensional e agora a gente vai, e também a gente entendeu, né, como que o nosso ambiente transacional tem algumas limitações quando a gente começa a fazer algumas análises um pouco mais complexas, né? Um pouco mais profundas. Então, o que a gente viu na aula anterior? Né? A gente viu lá que a gente tentou executar uma query que trouxesse para nós a média e o valor total de categorias, né, dos produtos e suas categorias por mês, baseado na geolocalização. Né? O objetivo era entender quais produtos ou categorias eram mais vendidos em determinadas regiões. E a gente olhando para essa query, a gente percebe o quão complexo ela é, principalmente se a gente precisar fazer coisas um pouco mais profundas, né? Quando a gente precisa responder perguntas um pouco mais complexas para o negócio. Tá? Então a gente vai continuar aqui de onde a gente parou, né? Então agora a gente começa a levar isso para o ambiente dimensional. Num primeiro momento, o nosso ambiente dimensional ele foi construído dentro do mesmo local que tem o nosso ambiente transacional. Então se a gente olhar aqui dentro do nosso ambiente transacional, né? A gente tem aqui as tabelas do ambiente transacional. E se eu executar aqui a mesma coisa e adicionar o esquema DW, eu tenho aqui as minhas tabelas do ambiente dimensional. A gente criou esse ambiente dimensional com o intuito, né, de movimentar os dados do transacional para o dimensional. Mas como que a gente vai movimentar esses dados? Que é o que a gente vai ver agora. Então a gente vai avançar aqui no nosso arquivo e a gente observa aqui que para eu popular os dados na minha dimensão pessoas, que contém esses campos aqui, nesse caso aqui é muito simples, né? Por quê? Porque como a minha tabela pessoas e minha tabela de pessoas elas são únicas, né? Ou seja, só tem uma estrutura, eu simplesmente executo um select nos campos que eu quero da tabela pessoas e aponto para a tabela from pessoas, né? Para a tabela pessoas aqui usando from. Só que o interessante é que quando a gente está num ambiente dimensional, é importante eu evitar duplicidades. E quais seriam as duplicidades? É eu inserir o mesmo registro mais de uma vez. Então, nesse caso, eu executo esse comando, né, where not exists, onde eu passo para ele as comparações, né, dos campos. E basicamente é o seguinte, se o registro da tabela pessoas não existir na tabela de pessoas, ele vai ser inserido. Caso contrário, ele não é inserido. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é inserir, né, todo o conteúdo da tabela pessoas na tabela de pessoas, né, 80 pessoas. Inclusive, se eu executar essa mesma query novamente, esse mesmo insert novamente, ele não vai inserir nada. Por quê? Porque já existe dados na tabela de pessoas, então ele vai verificar que esses dados já existem e ele não vai permitir que sejam inseridos novamente. Beleza? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a tabela de pessoas. Só que na tabela de pessoas, né, a gente tem campos que representam a categoria, que é o caso do CAT Desk aqui. E para eu conseguir traduzir isso de maneira que eu insira os dados na DIM Produtos, basicamente eu trago aqui a tabela Produtos, eu trago aqui a tabela Categorias, né? Faço a junção aqui baseado no campo de referência, e eu executo a mesma estratégia, né, do where not exists, né? Por quê? Porque o dado não pode existir na tabela de produtos para que não haja duplicidades. Tá? Então aqui eu vou fazer a inserção. Então com isso eu vou inserir todos os produtos na tabela de produtos, né? Então inseriu aí 160 produtos. Então maravilha, até o momento eu inseri aí os dados de pessoas, inseri os dados de produtos e agora a gente vai inserir os dados dos pedidos. Só que nos pedidos a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Por quê? Porque na tabela do fato pedido a gente tem aí o SK da pessoa, que é o surrogate key da pessoa e o surrogate key do produto. Só que o surrogate key da pessoa e o surrogate key do produto, eles existem dentro das dimensões. Só que eu ainda não tenho esse registro ainda, porque ele ainda não foi inserido dentro da tabela fato pedidos. Então eu não tenho como inserir esse dado. Então para eu resolver esse problema, inicialmente eu crio uma tabela de stage. Então a tabela de stage, ela vai traduzir, né, os dados que vão vir da tabela transacional. Então eu tenho aqui a tabela pedidos, a tabela item pedidos e a tabela auditoria pedidos, né, que é a que formam a tabela fato. Faço essa inserção dentro de uma tabela stage pedidos e a partir desse momento eu já consigo gerar, né, os valores da
SK pessoa e SK pedidos, produtos. Por quê? Porque já vou estar dentro da estrutura dimensional. Então, eu vou fazer a inserção aqui dentro da minha stage pedidos. Lembrando que a stage, quando a gente estiver no nosso curso transformando dados em conhecimento, a gente vai entender mais a fundo a importância da stage, tá? Mas nesse primeiro momento a gente tem que entender que a stage ela é temporária e os dados que estão ali eles são sempre apagados, ou seja, sempre que eu for inserir informações na minha stage, anteriormente eu faço um truncate. Beleza? É por isso que eu tenho esse truncate aqui. Nesse caso eu não executei, porque como era a minha primeira inserção, eu já sabia que não havia dados nenhum. Mas se eu for executar novamente isso diariamente, é importante que eu execute o truncate antes de fazer o insert. Maravilha? Perfeito, perfeito, perfeito. Então a gente inseriu os dados na stage pedidos e agora sim eu consigo inserir dentro da fato pedidos. Então o que eu faço? Eu acesso a tabela stage pedidos. Da tabela stage pedidos eu identifico o SK da pessoa e o SK do produto. Então dessa forma eu consigo inserir as informações de produto e pessoas na minha tabela fato pedidos. E seguindo a mesma regra que nós vimos aí na tabela pessoas e na tabela de produtos, né? Na tabela de pessoas e na tabela de produtos, a gente tem aqui a validação dos dados para que não haja duplicidade quando eu fizer a inserção. Maravilha? Então eu vou inserir esse cara aqui. Então agora eu vou simplesmente movimentar dados de um lado para o outro, né? Ou seja, eu estou trabalhando ainda dentro do meu próprio servidor de banco de dados. Então eu não precisei extrair nada, tá tudo dentro do mesmo ambiente. Então inserir. Então se eu fizer aqui rapidamente um select, só para a gente ver o conteúdo, um select rápido aqui, opa. Select from DW de produtos. Vou dar um limite aqui só para não trazer tudo, né? Para não sujar o terminal. Beleza. Vou trazer agora aqui das pessoas, só para a gente ver como é que tá. Pessoas, beleza. Também fazer um limite 10. E vou trazer aqui também do fato pedido. Então, vou fazer aqui do fato pedido. Beleza, vamos trazer aqui. Fato pedidos. Limite 10. Maravilha. E com isso a gente tem aí os dados, né? Tanto do fato pedidos, quanto do produto, quanto das pessoas. Maravilha? Beleza. Maravilha. Então, com os dados já inseridos na nossa dimensão, eu já consigo executar queries, né? Então, eu já consigo fazer perguntas de negócio, que é o que a gente vai fazer. Então, se a gente olhar o que a gente tinha antes, né, anteriormente, para eu poder responder essa minha pergunta de negócio, né? Qual que era a minha pergunta de negócio? Minha pergunta de negócio era: quais os produtos, né, por categoria, baseados na geolocalização, eu quero a média e o valor total. Então eu quero descobrir quais são os produtos que mais vendem, a categoria, né, dos produtos que mais vendem por mês em determinadas localizações. Então essa seria essa query aqui, que é aquela query que nós construímos, né, lá no início. Então vamos executar ela aqui novamente. Opa, acabei executando a query errada. Espera aí, vou copiar de novo. Vou executar ela aqui de novo. Perfeito. Então ele trouxe para mim aí, né, o que seria, né, os produtos baseado aí na localização que estão que tem, né, a média e o valor total de venda deles por mês, separados por mês. Beleza? Então olha para você ver como é que essa query é complexa, né? Eu tenho que juntar uma série de tabelas para poder extrair a informação de negócio que eu quero. Isso no meu ambiente transacional normal. Agora eu vou fazer a mesma query, porém dentro de um ambiente dimensional. Olha para você ver como é que ela é muito mais simples. Olha como é que ela é uma query extremamente compacta e simplificada. E se a gente observar, ela traz exatamente os mesmos resultados. Maravilha? Então a ideia do ambiente dimensional é exatamente essa: simplificar a vida do pessoal de negócio para que eles possam extrair informações de maneira muito mais rápida e simples. Perfeito? Então a gente entendeu as limitações do ambiente transacional quando a gente começa a ter uma visão analítica. A gente entendeu a importância do ambiente dimensional para facilitar a vida do ambiente de negócio, porém a gente ainda tem aqui um problema. Qual que é esse problema? O ambiente analítico e o ambiente transacional, eles acontecem dentro do mesmo servidor de banco de dados. Então a gente tem uma concorrência de processamento.
Eu tenho um processamento que acontece para o meu ambiente transacional e eu tenho um processamento que acontece para o meu ambiente analítico. Eles ficam concorrendo e eu começo a perder performance tanto para o ambiente transacional, que para de processar adequadamente porque está dando recurso para o ambiente analítico, quanto para o ambiente analítico, que perde processamento por causa do meu ambiente transacional. Perfeito? Então a gente vai ver agora como é que a gente faz essa separação de forma que esses ambientes não impactem mais. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima.